Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Bem, amores, hoje a nossa aula será na disciplina de Geografia, tá? Onde nós falaremos de um assunto muito importante, tempo e clima. Onde eu vou precisar preciso que vocês peguem o livro didático na página 91, tá? Onde lá vocês vão observar duas imagens, tá bom? Onde eu tenho a ideia, tá? Qual é a ideia? Já aconteceu, por exemplo, de você sair de casa bem agasalhado em uma manhã fria e retornar com calor no horário do almoço? Isso já ocorreu? Às vezes isso pode ocorrer por quê? Porque o tempo ele muda ao longo do dia. Essas imagens aí, vocês podem verificar as mudanças do tempo atmosférico, né? Talvez essa menina tenha saído de manhã, toda agasalhada, porque estivesse nublado, com frio, e ao retornar ela voltou já sem um agasalho. Não é? Se vocês já passaram muitas vezes. Quantas vezes a gente já não foi para a escola e tava o quê? O sol intenso, na volta tava chovendo, tava aquele friozinho, não é isso? E vocês vão passar para a página 92, onde a gente vai ver a diferença entre o tempo e o clima, não é? O que ocorre na atmosfera nada mais é do que o quê? De um local determinado período, tempo atmosférico, as alterações, ou seja, as modificações, as mudanças que podem acontecer na temperatura no decorrer de um dia, na direção e na força dos ventos, na chuva e na intensidade do sol, não é? Constitui o que chamamos de tempo atmosférico. Já o clima de um local, ele é definido pelo estado médio que o tempo atmosférico apresenta naquela localidade, naquele local ali. Ou seja, ele é determinado pelo comportamento do tempo atmosférico por um longo período de tempo. São necessários muitos e muitos anos de estudos, de observação, para definir o clima de um lugar. Portanto, enquanto o tempo atmosférico se relaciona às condições momentâneas, né, da atmosfera de um local, o clima se refere às condições mais permanentes, como sucessão das estações do ano, né? Quais são as estações? O inverno, o outono, primavera, verão, sim ou não? E as temperaturas médias. Mas para conhecer um clima de local, é necessário que durante muitos anos, né, observe-se o tempo atmosférico. Isto se durante a maior parte dos dias ele faz frio ou calor, se chove muito ou não. Em que época do ano chove mais ou faz mais frio e etc. Né? A quantidade de luz e calor solar que um local recebe determinados locais é necessário para conhecermos o clima. Aí eu tenho uma imagem aqui, né? Eu peço que vocês observem essa imagem, que tem o quê? Aqui eu tenho o planeta Terra e aqui eu tenho quem? O Sol. Onde diz o seguinte, que como o Sol atinge grande região, cada região da Terra, não é? De uma maneira diferente, há três grandes zonas térmicas no planeta, onde nós estudaremos depois, que são as zonas intertropical ou tropical, zonas temperadas e as zonas polares, tá? Há três grandes zonas térmicas no planeta, cada uma delas apresenta temperaturas médias, não é isso? Que ficam mais frias à medida que se afastam da linha do Equador e mais quentes à medida que se aproximam. Onde vocês irão observar essa imagem aqui, tá? Planisfério, zonas térmicas, onde eu tenho as zonas climáticas da Terra. Aqui, que eu acabei de falar para vocês, intertropical, não é? A zona intertropical. A zona aqui, temperada e a polar. Esse esqueminha aí de vocês, a imagem, está na página 93, onde eu venho cada uma com característica, tá? Como você pode observar, a maior parte do território brasileiro, ele está na zona que recebe maior raios solares mais intensos, não é isso? Mais diretamente, com mais intensidade. Como consequência desse fato, a maior parte do nosso território brasileiro apresenta temperaturas elevadas, né? Durante grande parte do ano, onde as principais características de cada zona térmica do planeta está como? Olha aqui. Vamos passar para esse outro esqueminha aqui, tá? A zona intertropical ou tropical, ela está onde? Ela fica entre os trópicos de Câncer, né? E Capricórnio.
Os locais pertencentes a essa zona recebem luz solar com mais intensidade, intensamente, né? Ao menos um dia do ano. Nesses locais há sol, há pino, ou seja, os raios incidem verticalmente. Já nas zonas temperadas, né? Ela situa-se entre o Capricórnio, o Trópico de Capricórnio, e o Círculo Polar Antártico, né? Ao sul, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico ao norte. Nas localidades onde predominam essas zonas, os raios solares incidem sempre de modo inclinado, nunca totalmente vertical. Ou seja, abrange uma parte minoritária do território brasileiro, na porção mais para o sul do país. E depois nós temos as zonas o quê? As zonas polares, que eu falei para vocês, não é? Localizadas no Círculo Polar Antártico, tá? E o Círculo Polar Ártico, tá? Essas zonas recebem os raios solares de maneira sempre muito inclinada, por isso muito fraca. Assim, dificilmente faz calor nessas áreas pertencentes a ela, havendo épocas do ano em que o sol não aparece. Isso pode ocorrer. Então, meus queridos, a nossa aula falou sobre o quê? Sobre o tempo, sobre o clima, né? Como é que ocorre a influência, né? Observamos as imagens aí do planeta Terra e o Sol que incidindo verticalmente ou inclina, né? Ou de forma inclinada, né? Isso que ocorreram o quê? Essas características que nós falamos aí em relação às zonas térmicas, tá? Então, nós ficamos por aqui. Próxima aula falaremos sobre os climas brasileiros, tá? Que eu quero que vocês vão logo vendo aí. Na próxima aula a gente vai ver. Vamos falar do clima equatorial, vamos falar do clima tropical semiárido, clima tropical de altitude e clima subtropical, tá? A nossa aula fica por aqui. Até um próximo momento, tudo bem? Um beijo a vocês, um excelente final de semana.